Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Na véspera do segundo turno, os candidatos à presidência cumprem os últimos compromissos de campanha. E uma pesquisa aponta empate técnico entre Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na véspera da eleição, o presidente Jair Bolsonaro, candidato pelo PL, esteve em Belo Horizonte e participou de uma motocarreata. Foi a quarta visita dele à capital mineira na campanha do segundo turno. Agora à noite ele chegou ao Rio de Janeiro, onde vai votar amanhã. O último evento da campanha começou na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Bolsonaro foi recebido pelo governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, e outros políticos que apoiam a reeleição. O candidato a vice-presidente, general Braga Neto, também veio à capital mineira. Bolsonaro chegou no final da manhã e cumprimentou os apoiadores que se concentraram no local para participar de uma motocarreata. O cortejo com carros e motos percorreu cerca de 15 quilômetros de ruas e avenidas de BH. A motocarreata seguiu até a Praça da Liberdade, na região centro-sul da capital mineira. Nos últimos anos, o local se tornou um ponto de encontro e manifestações dos apoiadores de Bolsonaro. O candidato à reeleição foi recebido por apoiadores que aguardavam a chegada do cortejo. Como a lei eleitoral não permite, não houve comício. Após cumprimentar algumas pessoas, Bolsonaro subiu em um carro aberto e seguiu para o aeroporto da Pampulha. O presidente foi para o Rio de Janeiro, onde acompanhou pela TV a final da Taça Libertadores da América entre Flamengo e Atlético Paranaense. Bolsonaro vai votar na manhã deste domingo em uma escola municipal na Vila Militar, na zona oeste do Rio. E agora à noite, nas redes sociais, o candidato Jair Bolsonaro anunciou compromissos e propostas para os brasileiros. Entre os pontos citados estão a redução da maioridade penal para crimes hediondos, aumento do salário mínimo para R$ 1.400 em 2023 e não ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou a campanha com uma caminhada em São Paulo. Antes, ele conversou com jornalistas ao lado do vice, Geraldo Alckmin, e do candidato do PT ao governo do estado, Fernando Haddad. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, também participou do encontro para demonstrar apoio ao candidato petista. Lula disse que, se eleito, vai viajar pela América do Sul para fortalecer alianças com países vizinhos. Esse país é muito grande. Esse país é muito importante e uma das coisas que eu quero fazer assim que ganharmos as eleições é tentar fazer uma viagem para restabelecer a relação do Brasil com a nossa querida América do Sul. Nós vamos tentar reconstruir tudo aquilo que nós tínhamos feito e que estava dando certo e que estava crescendo. Após o pronunciamento, o petista respondeu apenas 2 perguntas de jornalistas e deixou o local para ir a outro ponto da cidade. O candidato escolheu a Avenida Paulista, na maior cidade do país, para encerrar a campanha eleitoral neste sábado. Ao lado de apoiadores, Lula desfilou em carro aberto por alguns quarteirões. Além dele, participaram Geraldo Alckmin, o candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, Simone Tebet e a deputada federal eleita, Marina Silva. Durante o percurso, que durou quase 1 hora, o candidato à presidência acenou aos apoiadores, mas desta vez não discursou. A passeata foi organizada por movimentos que apoiam os candidatos do PT. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou mais uma pesquisa com as intenções de voto para a presidência da República. O levantamento mostra o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula, tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Na simulação do segundo turno, na pesquisa estimulada considerando os votos válidos, Lula, do PT, aparece com 50,4%. Jair Bolsonaro, do PL, ficou com 49,6%. Ambos estão empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. A amostragem de votos válidos não leva em consideração os brancos e nulos.
Já no cenário geral, também na pesquisa estimulada, Lula tem 47,1% e Jair Bolsonaro 46,3%. Com este resultado, ambos também estão tecnicamente empatados. 3,2% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e os eleitores que não votariam em nenhum dos dois candidatos somaram 3,4%. A pesquisa ouviu 2.400 eleitores com 16 anos ou mais em 166 municípios de todo o país e foi realizada entre os dias 26 e 28 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral cumpriu em Brasília as últimas etapas de fiscalização dos sistemas eleitorais. Auditores fizeram a impressão da zerésima e o sorteio do teste de integridade. Segundo o tribunal, as urnas estão prontas para o segundo turno. Os procedimentos são para comprovar a integridade e a segurança das urnas eletrônicas. Inicialmente, os auditores aferiram os sistemas que compõem o armazenamento do voto. Pela regra, um dia antes do pleito, os auditores precisam verificar se esses sistemas foram invadidos. Todos os auditores afirmaram que não houve nenhum dano. Na mesma solenidade, o secretário de Inteligência do TSE, Júlio Valente, imprimiu a zerésima. O procedimento é para mostrar que não há nenhum voto pré-computado e indica que o sistema está pronto para iniciar a totalização dos votos. Nós estamos efetivamente comprovando que os sistemas que foram lacrados na cerimônia do dia 12 de setembro são os sistemas que estão sendo executados hoje no tribunal, nos equipamentos do Centro de Processamento de Dados. A segunda cerimônia, ela é a impressão da zerésima, que mostra que não há votos para nenhum dos candidatos à eleição federal no sistema de gerenciamento da totalização. Ou seja, efetivamente, não há votos totalizados para nenhum dos dois candidatos. A fiscalização dos sistemas eleitorais foi acompanhada por representantes de entidades que compõem a Comissão de Transparência das Eleições, como a OAB, as Forças Armadas, partidos políticos e a Procuradoria-Geral Eleitoral. Como não houve nenhuma reclamação, todos os membros da comissão automaticamente concordaram que o Brasil está pronto para o segundo turno. De acordo com o TSE, os votos serão divulgados gradativamente. A existência ou não de filas de eleitores, a infraestrutura de computadores e de telecomunicação das UFs e chegar um pouquinho depois aqui no Centro de Processamento de Dados do TSE, que podem motivar que alguns estados cheguem depois de outros. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal também houve o sorteio das urnas eletrônicas que serão utilizadas para o teste de integridade. 9 equipamentos foram selecionados. O procedimento existe desde 2002 e pela primeira vez é feito com o uso da biometria. O teste simula uma votação normal. Eleitores escolhem o candidato e depois a urna imprime um relatório que comprova o voto que foi registrado. As zonas de votação em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, já receberam, durante a manhã, as urnas eletrônicas. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Murilo Rincon. Boa noite, Murilo. Boa noite, Gabi, Mauro, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, as urnas eletrônicas paulistas, dos cartórios eleitorais paulistas, saíram hoje cedinho, por volta das 7 horas da manhã, dos cartórios eleitorais para aí os locais de votação. Esse transporte dos equipamentos foi realizado com o acompanhamento aí de uma escolta da Polícia Militar e também das guardas civis municipais. A logística empregada hoje foi inclusive a mesma do primeiro turno, ou seja, assim que as urnas chegaram aos locais de votação, o que aconteceu? As equipes dos cartórios eleitorais e também aí o pessoal dos colaboradores de apoio de logística dessas urnas começaram a montagem das sessões eleitorais. Ao todo foram transportadas mais de 115 mil urnas eletrônicas, 30 mil só aqui na capital, incluindo as de contingência. E foram para mais de 10 mil locais de votação distribuídos ao longo do estado, por todo o estado. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, aqui no estado, mais de 35 milhões de pessoas estão aptas a votar nas eleições de amanhã. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. E olha só, eleitores de ao menos 335 municípios em todo o país terão transporte público gratuito amanhã para ir às urnas. O benefício autorizado pelo Supremo Tribunal Federal deve custar cerca de 165 milhões de reais
aos cofres públicos. A região sudeste concentra o maior número de cidades com passe livre, 170. Na sequência vem o Nordeste, com 96 municípios, e 23 capitais também aderiram a essa iniciativa. Olha só, gente, amanhã ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais, a gente mostra para você toda a movimentação de candidatos e eleitores. Está imperdível, né? E a partir das 5 da tarde, eu, a Erika Reis, o Silvio Navarro e a Amanda Klein estaremos aqui juntos para a gente acompanhar com você a apuração do segundo turno das eleições 2022. Aqui na Rede TV. Boa noite, até amanhã. Um bom voto para você. Uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau.